Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui do projeto Mobiliza Cefet. Eu sou o professor Diego e hoje nós vamos continuar trabalhando com o QGIS, o software, né, de SIG. E hoje nós vamos desenvolver aqui uma espécie de uma análise considerando uma matriz de distâncias. Tá? Essas distâncias a gente vai trabalhar, são distâncias em rede. Isso significa que é o mais próximo possível da realidade, tá? Não são distâncias euclidianas. Distâncias euclidianas são distâncias em linha reta, de ponto a ponto. A gente vai trabalhar com as distâncias em rede. Para isso, eu tenho algumas camadas aqui no meu projeto. A primeira, várias estão desligadas, tá? São outras camadas que eu estava trabalhando, mas aqui a gente vai utilizar aqui a primeira, são as regiões administrativas da cidade de Belo Horizonte, tá? Com os nomes aqui de cada região administrativa. Os hospitais, essas informações eu retirei da prefeitura, do site da prefeitura de Belo Horizonte, e a gente consegue ver aqui a localização dos hospitais ao longo do município de Belo Horizonte. Eu tenho uma rede e essas duas últimas camadas, elas dizem respeito à rede. Primeiro, a rede, vocês podem ver que existem algumas vias aqui, não estão todas, né? Mas se a gente começar a dar o zoom, vai aparecer a rede toda. Isso daqui foi feito para o projeto não ficar muito carregado, né? Com muitas informações quando eu estou com o zoom quando eu estou com a escala muito grande. Eu não preciso ver toda a rede. E eu vou mostrar para vocês como é que fica. Eu tenho uma outra rede aqui. Fica dessa maneira. Não tem necessidade da gente ver dessa maneira, porque, inclusive, ele exige mais carregamento de dados, né? Mais processamento da imagem aqui. E não tem necessidade. Então, eu fiz um tratamento dessa rede, olha, inclusive é muito mais rápido quando eu ligo essa rede, quando eu tenho essa visualização aqui, do que quando eu ligo essa rede. Agora, como ele já carregou, ele está no cache, né? Aí ele acaba ligando um pouco mais rápido. Mas, de qualquer maneira, eu faço, né, a filtragem dessa rede de transportes aqui, através da própria característica do viário. Então a gente tem as principais vias, né? De maneira bem superficial, a gente tem as principais vias mostradas aqui na nossa escala maior, tá? E esses pontos, na verdade, são os nós da rede. E aí eu deixei ela bem, para aparecer bem no final, quando a gente tiver com um zoom bem próximo mesmo, porque de repente esses nós eles só servem para a gente fazer alguma conferência do uso dessa rede. Vocês podem notar também que existem algumas setas que eu também deixei no zoom aqui bem próximo, porque não tem necessidade de ela ficar numa escala maior, que é a direção das vias. Isso daqui já foi mostrado em um outro vídeo, vai aparecer aí no card para vocês, caso vocês não tenham visto o vídeo. Aí pessoal, se vocês têm interesse em um vídeo, por exemplo, mostrando como é que faz essa hierarquização das vias da cidade, vocês deixem um comentário aqui no vídeo e a gente pode programar aí um vídeo só a respeito desse tipo de trabalho. Que, afinal de contas, a gente precisa organizar o espaço de trabalho do nosso projeto, e não é só jogar informações aqui e deixar elas de qualquer maneira, né? Então, se vocês gostariam desse tipo de vídeo, deixem um comentário. Se vocês também tiverem alguma sugestão de vídeo, podem deixar aqui no comentário. Bom, então a ideia é que a gente vai analisar uma determinada infraestrutura urbana, no caso aqui os hospitais,
e o deslocamento de uma determinada população para essa localidade e verificar através de uma matriz de deslocamento qual é a localização mais próxima dessa população. Eu gerei pontos aleatórios no mapa, não é endereço, pode ser endereço de alguma pessoa, mas eu gerei isso daqui aleatoriamente. Se vocês perceberem, dentro da própria região norte, é uma escolha qualquer, isso poderia ter sido feito em qualquer outra região. Eu fiz na região norte porque a gente tem aqui basicamente 2 hospitais, né? Esse daqui está um pouco fora, essa é a linha de separação entre a região norte e Venda Nova, mas a gente tem esse hospital, e aqui um terceiro hospital nessa ponta. Então esses pontos seriam uma espécie de uma amostra de usuários dessa rede de hospitais, dessa infraestrutura urbana. Qual que é a ideia? Eu quero saber para quem que está mais próximo, qual hospital que está mais próximo de determinados endereços. Então eu vou realizar aqui um procedimento para fazer a separação dessas pessoas por unidade de atendimento, né? Levando em consideração a distância percorrida em rede. Bom, a primeira coisa que a gente precisa fazer é instalar um complemento. Então, para fazer a instalação, vocês vêm aqui, né, em complementos, gerenciar e instalar complementos, em buscar QNet, certo? O meu já está instalado, mas o de vocês provavelmente vai aparecer, ao invés de desinstalar, instalar. Então, vocês instalem. E aí, a partir desse complemento, a gente vai trabalhar com as distâncias de matriz. Ele é um complemento que trabalha apenas com função de rede. Então, a gente tem aqui as matrizes de distância, que é o que a gente vai trabalhar, as isoáreas e as rotas, né? Para criar a rota, a gente já tem um vídeo aqui também sobre criação de rotas. Vai aparecer no card aí para vocês também. Distância de matriz, tem várias opções. A primeira é a criação de uma matriz. OD ele está falando, mas é uma matriz de distância, tá? Em um layer como linha. Aqui como tabela. Aqui através de pontos. Quando ele tem layer e pontos aqui, o layer é exatamente essa situação nossa, que a gente tem um layer onde os pontos já existem no mapa. Quando tem essa opção de pontos, significa que a gente vai clicar no mapa e vai escolher cada um dos pontos que ele vai trabalhar. Como eu já tenho o layer, eu vou clicar nessa opção. Eu vou trabalhar como linhas. Mas se eu vier nessa opção, ele vai me dar uma tabela mesmo, de origem e destino, contendo as distâncias ou tempo. A gente já vê essa diferença, mas então eu vou vir aqui como linhas. A primeira coisa que aparece é qual é a rede. A minha rede que eu vou trabalhar é essa rede. Lembrando que essa rede ela não só foi... ela tem toda aquela característica de visualização, mas ela também foi tratada, né? Ela foi conectada, foi criado os nós, não é simplesmente ter ali um apanhado de linhas, imaginando que ela é a infraestrutura viária da cidade, mas a gente precisa tratar ela como uma rede. Então, vocês podem até ver pelo nome aqui, eu tenho o nome como rede Connect, porque eu conectei todos os arcos ali da nossa rede. Então, eu vou falar agora de onde, né? De onde vai sair. Dos meus pontos aleatórios, que são as residências, né? Ou as pseudo-residências aí, que na verdade são pontos aleatórios. Então, as pessoas vão sair desse ponto, que é a residência delas. Eu vou ter que dar aqui um ponto, um ID, uma identificação para cada um desses pontos. Eu escolhi esse. Elas vão ir para onde? Elas vão ir para os hospitais.
que é aquele outro layer de hospitais. Então elas vão sair da casa delas e vão ir para os hospitais, e eu vou dar o ID aqui de cada um dos hospitais. Eu tenho duas opções aqui: considerar a otimização de distância, ou seja, a distância mais curta, ou a otimização de tempo, que seria o caminho mais rápido. Para eu escolher essa opção do caminho mais rápido, eu teria que ter todas as velocidades permitidas dentro da minha rede, que é uma coisa que eu ainda não tenho. Até tenho uma parte da rede, mas não toda. Então eu vou escolher para ele otimizar a distância. Então vai ser o caminho mais curto. E aí eu tenho alguns parâmetros aqui a respeito da própria rede. Eu vou deixar em branco por ser só um exemplo, mas teria, por exemplo, qual é o campo de direção. E a gente tem o campo de direção aqui sim, que é esse. Mas os parâmetros avançados eu vou deixar todos em branco, tá? Ou todos aqui da maneira que vem. Eu vou salvar isso num arquivo, GeoPacket. Nesse arquivo meu de matriz, vou dar o nome de lines 1, porque eu estou criando uma matriz com as linhas, né? Não é uma matriz de tabela, no formato de tabela. Então eu vou executar. Ele vai levar um tempo para fazer essa execução. Foi realizado bem rápido, né? Imaginando que a gente tem uma rede ali não tão pequena. Mas percebam o que ele fez. Ele considerou que todos esses pontos aleatórios, todos esses pontos que estão aqui, ele considerou que vão para todos esses hospitais. Então ele me deu uma solução onde todos esses pontos eles vão para todos os hospitais da cidade. E aí a gente pode abrir aqui a tabela de atributos. A gente tem esse custo, né? Esse cost que aparece aqui no campo, na verdade a distância, tá? Então tem esse primeiro custo aqui, que é exatamente essa distância, tá? Então é a distância do ponto até o acesso à rede. Esse é o primeiro custo aqui. E aí a gente tem o custo da rede propriamente dito, então que ele quanto que ele levou em metros para chegar no destino, ao hospital. Esse exit cost, então, é a saída da rede até o ponto propriamente dito. A gente tem um custo total. Então a gente tem a origem, é o ID do ponto aleatório nosso, e o destino, que é o ID dos hospitais. Esse é o resultado, só que o problema é que ele deu resultado para todos os pontos. Não é bem isso que a gente quer, então a gente vai utilizar aqui a ferramenta do executar SQL. Essa ferramenta, o SQL, a princípio, também tem um outro vídeo que a gente já trabalhou com a linguagem SQL aqui dentro do QGIS. Então não é a primeira vez, vai aparecer no card para vocês também, caso vocês queiram dar uma olhada. Mas ele vai trabalhar um pouco diferente nessa janela do executar SQL com relação àquele outro vídeo da matriz origem de destino que a gente fez. Bom, primeira opção nossa aqui é qual é a fonte de dados. Antes lá a gente não falava, olha, é da camada X, Y e tal. Aqui a gente fala. Então, a minha fonte de dados é lines1, que é essa camada, né, que a gente acabou de criar, através do complemento. E aqui eu vou copiar e colar, mas a gente vai falar de novo um pouco a respeito dessa linguagem aqui do SQL. A gente vai selecionar alguns parâmetros da nossa camada. Nossa camada é essa lines1. Então, vai selecionar o ID de origem, então aquele origem ID que está dentro da nossa camada lines1. A gente vai trazer para essa consulta SQL o destino, o ID do destino, que é o ID dos hospitais. E aqui tem uma condição bacana que eu vou trazer o mínimo
do total cost. Esse total cost, não sei se vocês lembram, mas é a somatória ali dos metros percorridos até a nossa rede, depois a quantidade de metros percorridos dentro da rede e depois para o acesso ao hospital. Então, é a somatória disso tudo. E agora eu vou trazer aqui, eu quero que ele traga para mim apenas o mínimo. Ou seja, só eu vou minimizar o meu custo. Tá? E esse ES aqui, né, e aí eu estou dando o nome do campo. Eu não quero que o nome venha com o mínimo total cost. Eu quero que ele venha como shortest distance. Tá? E aqui um outro campo de geometria. From. Então tá vindo da onde todas essas informações? Tá vindo aqui do meu input. Eu fiz um input aqui, né? Vocês devem lembrar. E esse input ele chama input 1. Tá? Diferente do outro comando SQL que a gente já fez aqui no canal, que eu dava o nome da camada, agora eu dou o nome de input porque eu já coloquei o nome da camada aqui em cima. E eu vou agrupar esse resultado através das origens. Tá? Vocês já vão ver o resultado. Aqui em campo de geometria eu vou falar que é essa daqui. E o tipo de geometria vai ser uma linha. É opcional o sistema de referência também, mas eu vou colocar como sendo o do projeto. Está em Sigas 2000, na projeção TM. A saída eu também vou salvar. Acredito que esteja tudo certo, eu vou executar. Foi. Já fez a consulta, agora eu tenho o resultado do SQL aqui, e esse é o meu resultado lá do complemento. Eu vou desligar o resultado do complemento, e agora eu tenho só o resultado do SQL. Eu vou fechar essa caixa de ferramentas, eu vou abrir aqui a estilização de camadas, e eu vou aumentar um pouco a espessura dessas linhas. Vou colocar também uma cor um pouco mais chamativa. Tá? Então, olha só o que ele fez. Né? Olha só o comando que a gente executou. Todos os pontos aleatórios que tinham no nosso mapa, ele falou para a gente qual seria o acesso mais fácil, qual seria o hospital com a distância mais curta para essas pessoas. Então, todos esses daqui, né, eles têm como destino esse hospital, aonde o método nosso de análise foi o caminho mais curto. Então, todos esses pontos têm como caminho mais curto o acesso a esse hospital. Assim como esses pontos aqui têm como acesso mais curto, né, uma distância mais curta, esse hospital aqui. Agora a gente tem um terceiro grupo de pessoas, né, um número bem reduzido, são 4 pontos, mas que o acesso mais curto em rede, o acesso mais curto é esse hospital aqui. Então a gente tem 3 grupos de endereços, por exemplo, que vão utilizar aí de 3 infraestruturas hospitalares diferentes. Isso daqui a gente pode usar para qualquer estrutura urbana. Eu estou usando aqui os hospitais, mas a gente pode utilizar escolas, né? Infraestrutura de educação, infraestrutura de lazer, né? Cultura. Agora, percebam que a análise disso daqui, isso daqui pode ser muito bem aproveitado, considerando, por exemplo, como essas pessoas aqui acabam viajando mais, né? Ou seja, estão uma distância maior de uma infraestrutura de hospital, como que é a característica socioeconômica dessas pessoas. Ou então, a gente poderia avaliar, por exemplo, já que a gente está trabalhando com a distância, se eu colocasse um hospital agora numa posição que nem essa daqui, por exemplo, como que ficaria essa distribuição? Diminuiria nosso custo, que é
a distância percorrida. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Se tiverem alguma sugestão dos próximos vídeos, podem deixar aqui no comentário. Até mais.